Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre como recuperar a confiança quando está solteiro ou solteira. Eu já o disse e também já escrevi sobre isso. É possível sermos estupidamente felizes enquanto estamos solteiros ou solteiras, mas não há como negar. A maior parte de nós não só ambiciona estar numa relação, e em concreto numa relação feliz, e por outro lado, quando estamos solteiros e sobretudo na sequência de uma ruptura, há normalmente algumas dificuldades, há algum questionamento, há muitas vezes também alguma deterioração da autoestima. No vídeo de hoje venho falar sobre algumas ferramentas que, no fundo, nos podem ajudar a recuperar a confiança e, por outro lado, falar também sobre algumas escolhas, algumas dicas que nos podem aproximar da escolha da pessoa certa. Estarmos numa relação amorosa feliz equivale quase sempre a que nos sintamos, pelo menos na maior parte do tempo, genuinamente amparados, nos sintamos compreendidos. Ora, isto é possível ter também enquanto estamos solteiros. E agora não me refiro à importância da nossa família e dos nossos amigos. Eu refiro-me a uma companhia que é constante, que está constantemente connosco e que no fundo somos nós próprios. Eu também já falei sobre isto aqui, a propósito do vídeo que fiz sobre a autocompaixão. A verdade é que se nós somos a nossa companhia constante, então é bom que sejamos aqui uma boa companhia. Ora, a ferramenta da autocompaixão, aquilo que nos oferece, estas práticas no fundo, aquilo que nos oferecem é a possibilidade de sermos genuinamente amáveis connosco, exatamente como habitualmente somos, por exemplo, com as pessoas de quem gostamos. Se pensarmos num exemplo concreto, num bom amigo ou numa boa amiga que tenha acabado de romper uma relação ou que tenha acabado de ser rejeitado ou rejeitada, o mais provável é que não nos passasse pela cabeça dizer coisas como tu não vales nada, ninguém te quer, ninguém vai interessar-se por ti novamente. Pois não? Então, por que raio é que havemos de dizer este tipo de coisas a nós mesmos? Talvez não as digamos no sentido literal, no sentido oral, mas é relativamente frequente que para alguém que sofra um desgosto amoroso, este tipo de pensamentos sejam mais ou menos recorrentes. E é fundamental detectá-los, é fundamental, no fundo, identificar estes pensamentos negativos, intrusivos e não só colocar-lhes travão, como substituí-los por palavras honestas, palavras autênticas, mas palavras amáveis. Quando nós dizemos a um amigo ou uma amiga o teu valor não está em causa, o teu valor não se mede pelo facto de alguém ter terminado contigo, tu vais voltar a ser feliz no amor. Quando dizemos este tipo de coisas, também estamos a ser autênticos. É evidente que há uma série de palavras que nós proferimos, sobretudo aqui com a intenção de animar as pessoas de quem nós gostamos, seja um familiar ou um amigo. Mas isso não significa que não haja honestidade. Nós acreditamos genuinamente que aquela pessoa, o nosso amigo, a nossa amiga, o nosso familiar, vai voltar a ser feliz no amor. Então é fundamental que sejamos capazes, por exemplo, de dizer este tipo de coisas a nós mesmos. Praticar a autocompaixão é relativamente simples, o que não significa que seja fácil. Eu insisto, eu já fiz um vídeo especificamente sobre as práticas da autocompaixão e por isso não vou desenvolver o tema no vídeo de hoje, mas acho que vale a pena espreitar. Outra questão importante no que diga respeito aqui à recuperação da confiança quando estamos solteiros ou solteiras diz respeito à autenticidade. Se há algo que a ciência nos tem mostrado é que nós somos, de uma maneira geral, muito mais felizes na medida em que consigamos viver uma vida autêntica. Ora, o que é que isto quer dizer? É evidente que para a maior parte das pessoas ter uma vida autêntica, viver com autenticidade é basicamente sermos nós mesmos. Agora, nós também estamos mais ou menos cansados de ouvir frases como esta. No fundo, quando alguém nos diz ser tu próprio ou ser tu própria, o que é que isto quer realmente dizer? A autenticidade também tem sido alvo de estudos, de investigações e aquilo que, em particular, dois autores conseguiram sistematizar é que a autenticidade pode resumir-se aqui
a 4 pontos essenciais. Em primeiro lugar, a autenticidade. Levarmos uma vida autêntica passa por reconhecermos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Passa por aceitarmos, no fundo, estas duas listas de características pessoais. Todos nós temos um conjunto de virtudes, todos nós temos um conjunto de limitações. Reconhecermos as nossas características com clareza, com honestidade, é um passo essencial para que nós possamos efetivamente levar uma vida autêntica. E isto é fundamental também na medida em que tenhamos aqui a ambição de voltar a estar numa relação. É essencial que nós nos conheçamos suficientemente bem e que consigamos não só reconhecer as nossas características, portanto, os pontos fortes e os pontos fracos, mas, sobretudo, aceitá-los, sem tentar mascarar rigorosamente nada. Se somos muito mais tímidos, por exemplo, do que gostaríamos de ser, é importante que o reconheçamos, é importante que aceitemos essa característica. Se somos mais impacientes, por exemplo, do que gostaríamos de ser, mesma coisa. É evidente que qualquer uma destas características também pode ser trabalhada e há competências que podem ser desenvolvidas, mas em essência é fundamental que nós sejamos capazes de aceitar, de conviver com o facto de não sermos perfeitos, com o facto de termos efetivamente algumas características menos positivas, algumas limitações, alguns pontos fracos. Para levarmos uma vida autêntica, também é essencial que olhemos para as nossas experiências de vida, para, no fundo, os acontecimentos marcantes da nossa vida, para os nossos próprios comportamentos, com objetividade, com sinceridade. Em concreto, quando olhamos, por exemplo, para as relações amorosas que falharam, é fácil, é relativamente tentador mascararmos um bocadinho a realidade, demitirmos um bocadinho das nossas próprias responsabilidades e, por exemplo, colocarmos a culpa relativamente às histórias de desamor na outra pessoa ou nas outras pessoas. Pelo contrário, sermos capazes de identificar qual foi, ao fim e ao cabo, a nossa responsabilidade numa história de amor que não foi bem sucedida, é meio caminho para que nós consigamos efetivamente fazer diferente no futuro e sermos genuinamente mais felizes. O terceiro ponto essencial para que consigamos levar uma vida autêntica e em consequência disso também sermos mais felizes numa relação amorosa passa por fazermos as escolhas que nos permitam, no fundo, viver de acordo com os nossos valores, com o nosso caráter. Às vezes aquilo que acontece, e em particular até no início de uma relação amorosa, é que para agradar à outra pessoa, nós acabamos por fazer algumas escolhas que colidem com aquilo que nós defendemos, com aquilo em que nós acreditamos. De uma maneira geral, isso traz-nos mal-estar, isso faz-nos mal, inclusivamente aqui à nossa autoestima. Na prática, sempre que estamos aqui em luta, sempre que o nosso comportamento não está em sintonia com os nossos valores, com aquilo em que nós acreditamos, isso é gerador, efetivamente, aqui de mal-estar, de infelicidade. O quarto ponto essencial para uma vida autêntica, estejamos nós solteiros ou numa relação, passa por sermos abertos e honestos com as pessoas de quem nós gostamos. Não chega a sermos capazes de reconhecer os nossos erros, as nossas limitações e as nossas virtudes. É fundamental que nós sejamos capazes de os partilhar. É fundamental que nós sejamos capazes de, no fundo, nos vulnerabilizarmos. Isto é, permitirmos que a outra pessoa também reconheça, também conheça as características, os hábitos, as experiências que fazem parte de nós, que fazem parte da nossa vida. Eu também já disse isto aqui em vídeo, não faz sentido que nós revelemos a nossa intimidade a qualquer pessoa. Nem todas as pessoas, no fundo, alcançaram o estatuto de serem merecedoras dessa revelação. Mas na medida em que nós queiramos que alguém faça parte da nossa vida, na medida em que nós queiramos construir laços autênticos, laços sólidos, mesmo que não se trate de um laço, de uma relação amorosa, é essencial que nós assumamos essa postura de honestidade, de vulnerabilidade. Então, e se nós formos capazes de tudo isto, se nós formos capazes de estarmos solteiros,
o que é preciso para que voltemos a encontrar o amor e o que é preciso, sobretudo aqui, para que encontremos a pessoa certa para nós. Uma das questões que as pessoas aqui no consultório mais me colocam, as pessoas nestas circunstâncias, tem a ver com os sítios, os lugares que devem frequentar para conhecerem novas pessoas. É fácil pensarmos nos ginásios, nas saídas à noite, enquanto lugares onde mais provavelmente podemos encontrar outras pessoas solteiras. Mas a verdade é que se nós formos absolutamente sinceros connosco, talvez cheguemos à conclusão que podemos gostar de desporto, por exemplo, mas não gostamos de todo de frequentar um ginásio, podemos até já ter gostado de sair à noite, mas hoje em dia pode já não fazer parte, por exemplo, do nosso estilo de vida, e é essencial que, no fundo, reunamos estas informações para fazermos as escolhas certas. Então, eu diria que o mais ajustado, o mais razoável, o mais emocionalmente inteligente será fazermos aqui as escolhas pensando nos sítios, nos lugares onde nos sentimos genuinamente relaxados. A última coisa que nos interessa a propósito da possibilidade de conhecermos pessoas novas é sujeitarmos-nos a stress. Quando nós pensamos em situações estressantes, nós não pensamos de certeza absoluta na melhor versão de nós próprios. Nós pensamos numa versão de nós próprios que está estressada, que está constrangido ou constrangida, e isso não só não vai ser agradável, como seguramente também não vai atrair ninguém. Então é bom que nós aproveitemos o facto de estarmos solteiros ou solteiras para basicamente fazermos genuinamente as coisas que nos dão prazer e que nos relaxam. Se gostarmos de fazer desporto, então exploremos quais são os desportos que genuinamente nos relaxam, que coisas é que nós gostamos de fazer e em que lugares, em que situações é que nós conseguimos estar no nosso melhor, não apenas aqui com o objetivo de atrair potenciais companheiros ou companheiras românticas, mas no sentido de genuinamente estarmos bem connosco. Se estivermos de bem connosco, se estivermos a fazer as coisas que nos dão prazer, é muito mais provável que estejamos suficientemente relaxados para conseguirmos reparar noutras pessoas que nos atraiam, sem estarmos aqui em stress, e por outro lado consigamos também chamar a atenção dessas potenciais pessoas. A partir do momento em que haja efetivamente aqui alguma vontade de deixar de estar solteiro ou solteira e, portanto, encontrar aquela que possa ser a pessoa certa para nós, é essencial que tenhamos algum cuidado, ou muito cuidado, com os sinais que transmitimos. De novo, algumas vezes o medo acaba por tomar conta de nós e pode fazer com que transmitamos aqui os sinais errados e, sobretudo, os sinais que nos levem a encontrar não propriamente a pessoa certa, mas, pelo contrário, a pessoa errada para nós. Eu refiro-me, sobretudo, àquelas situações ou àquelas pessoas que, em função de estarem muito ansiosas, em função de haver uma grande vontade de agradar a alguém, acabam por mascarar as suas características, por mascarar aquilo que genuinamente pensam, aquilo que genuinamente sentem, só mesmo para agradar à outra pessoa. Ora, quando isto acontece, isto é, quando nós não somos claros, abertos em relação à forma como pensamos, em relação àquilo que sentimos, aquilo que pode acontecer é que nós consigamos de facto agradar àquela pessoa, mas nós não estamos a mostrar o nosso verdadeiro eu e, portanto, aquela pessoa acaba por se encantar, por se apaixonar, não por nós realmente, mas por uma persona, no fundo, por um eu que é falso, que não corresponde à realidade. Outra questão para a qual me interessa chamar a atenção, porque em relação à qual creio que é importante ter algum cuidado, tem a ver com, no fundo, aqui um comportamento oposto a este que acabei de descrever. Algumas vezes, e sobretudo em função das mágoas provocadas por experiências passadas, algumas pessoas acabam por assumir aqui algum exagero na demonstração do tal verdadeiro eu e acabam por exagerar um bocadinho algumas das suas características. Eu posso dar aqui um exemplo. Quando alguém, por exemplo, se refere à importância de
a importância, a vontade de ser aceito exatamente como é, isso pode levá-lo ou levá-la a assumir uma postura excessivamente frontal em relação a um potencial novo companheiro ou nova companheira. Não há, de uma maneira geral, rigorosamente vantagem nenhuma associada à frontalidade excessiva. Pelo contrário, quando nós pensamos numa pessoa clara e honesta, numa pessoa assertiva, nós não associamos essa assertividade a qualquer rudeza, a qualquer violência, no fundo a qualquer forma de agressividade. Então importa que tenhamos aqui algum cuidado, porque sim, é importante, é interessante que nos revelemos exatamente como somos, mas é importante que tenhamos aqui algum cuidado para não sermos excessivos, para que, no fundo, a nossa vontade de nos mostrarmos exatamente como nós somos não nos leve aqui a assumir uma postura mais rude, mais agressiva. Se tem muita vontade de encontrar um novo parceiro romântico ou uma nova parceira romântica, um dos passos que me parece essencial passa por construir, no fundo, criar a sua própria lista de valores. Isto é muito mais provável que nós saibamos do que é que estamos à procura se nós formos absolutamente sinceros em relação àquilo que é importante para nós. E os nossos valores são seguramente importantes, porque nós vamos querer viver a nossa vida de acordo com aquilo que defendemos. Termos essa clareza, esse discernimento, ajudar-nos-á também, no fundo, a tentar querer saber se do outro lado está alguém que seja genuinamente compatível connosco. Outra questão que me parece importante refletir diz respeito ao momento, ou seja, há bocadinho eu dizia que é possível sermos estupidamente felizes enquanto solteiros, mas também explicava que a maior parte das pessoas, mais cedo ou mais tarde, acabam efetivamente por ambicionar voltar a estar numa relação. E a questão importante é quando é que eu estou pronto, quando é que eu estou pronta. Há alguns sinais de que podemos ainda não estar prontos para uma relação, mesmo que já sintamos aqui algum desejo de estar com alguém, podem incluir, por exemplo, a observação de que ainda gostamos de forma intensa da pessoa com quem nos relacionamos, isto é, se ainda há uma ligação forte, o mais provável é que ainda não estejamos prontos para uma nova relação. Por outro lado, se ainda há muita raiva, se ainda há muito ressentimento em relação ao passado, mesma coisa. O mais provável é que em qualquer relação em que entremos, essa seja uma relação à partida condenada. Por outro lado, há alguns sinais que nos indicam de forma mais ou menos clara de que estamos prontos ou prontas para uma nova relação. E o primeiro grande sinal é o reconhecimento de que, de uma maneira geral, nos sentimos bem connosco próprios. Ou seja, é aquela sensação de que, ok, há dias melhores e há dias piores, mas de uma maneira geral levantamos-nos da cama com a sensação de estarmos bem dispostos, de estarmos com energia. Outro sinal é um bocadinho parecido com este, diz respeito, no fundo, aqui ao reconhecimento de que voltamos a ser nós. Uma das coisas que eu ouço com alguma frequência da parte de quem acabou de sofrer um desgosto amoroso é que a pessoa não se sente o seu verdadeiro eu, não se sente normal. E, pelo contrário, há aqui um sinal claro da recuperação do bem-estar e da possibilidade de voltar a estar disponível para uma relação quando a pessoa diz exatamente o contrário, ou seja, quando a pessoa assume que eu voltei a ser eu voltei a ser o fulano de tal, a fulana de tal, eu já me sinto de novo na minha pele, não há a estranheza, o desconforto associado, por exemplo, aqui a um humor mais depressivo, por exemplo. Nestas circunstâncias é mais provável que a pessoa, no fundo, também sinta que, no fundo, é possível voltar a amar. Quando nós ainda não estamos prontos para uma nova relação, de uma maneira geral, aquilo que acontece é o oposto. Ou seja, há uma profunda descrença em relação ao amor, às relações amorosas, há um pessimismo que decorre, no fundo, do desgosto que acabamos por sofrer. Pelo contrário, quando
mesmo que não haja ninguém em vista, quando voltamos a sentir que o amor é uma coisa bonita, quando voltamos a acreditar que é possível sermos felizes no amor, isso é provavelmente um sinal de que estamos prontos. E, finalmente, um sinal claro de que estamos prontos para uma nova relação amorosa diz respeito aqui à sensação de que estamos prontos para a aventura e de que estamos disponíveis também para correr riscos. É evidente que voltar a sair, voltar a ter encontros românticos é indiscutivelmente estarmos disponíveis para correr riscos. O mais provável é que não acertemos à primeira, mas quando reconhecemos que vale a pena correr esse risco, esse é o sinal mais claro de que estamos prontos.